Olá, eu sou Renata Vargas, senatora, médica ginecologista, e esse é meu primeiro podcast mensal sobre a saúde da mulher. O objetivo é trazer diversos temas para instrumentalizar as mulheres. Eu acredito que com conhecimento podemos buscar prevenção e estratégias para melhorar a nossa saúde física e mental. Hoje trago uma convidada muito especial, Bárbara Maíra da Costa, psicóloga formada pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em psicoterapia clínica e comportamental e especialista em saúde mental. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre as dificuldades das pacientes que estão tentando engravidar, desses casais inférteis com dificuldade para conseguir a tão sonhada gravidez. E a gente vai abordar os aspectos emocionais desse casal. Bárbara, é um prazer enorme ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Você sabe, eu já disse isso para você outras vezes. Eu sou fã do seu trabalho, Obrigada. viu? Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e um prazer falar desse tema. É um tema que eu, gosto muito, sempre trabalhei. Então, acho que para mim está sendo um momento especial também. Ai, que Obrigada. bom. Obrigada, viu? Bom, eu queria começar perguntando para você, como é que surge normalmente esse desejo de ser mãe? A impressão que a gente esse desejo vem desde o momento do nascimento, né? As brincadeiras de casinha, com as bonecas. Como é que surge isso? É interessante essa pergunta. Eu acho que tem muitas influências. Primeiramente, uma influência da espécie mesmo, né? Dessa coisa assim de perpetuação da espécie humana. Depois vem alguns componentes culturais mesmo, daquela coisa de padrão cultural, né? De vamos então constituir uma família, vamos ter filho, essa coisa da repetição. E aí tem também aspectos muito pessoais, né? Da história de vida de cada um, né? Quem teve uma boa experiência, né? Dessa vivência como Uhum, filho, muitas vezes, né? Gostaria de repetir essa vivência nesse outro papel, como uhum. mãe, como pai. O contrário também, né? Sim, né? Eu acho que quem não teve uma boa vivência gostaria de, vamos fazer de novo, vamos Vamos tentar fazer melhorar, vamos diferente, fazer tentar melhorar diferente. isso. Aham. Exatamente. E um desejo, assim, também muito genuíno de receber afeto, de proporcionar esse afeto, de viver essa experiência, né? De ter uma Uhum, relação, né? Especial, muito diferente de outras relações, né? Então, uhum, acho que são várias influências, né? uhum. Que impulsionam para esse desejo pela maternidade. Sim. Quais são esses sentimentos quando o casal encontra uma dificuldade de conseguir essa gestação? Que a gente sabe que não é fácil, né? Não é tão fácil assim como as pessoas imaginam. Um casal tem uma chance aí de gravidez em torno de 20% ao mês. Isso eu estou falando de um casal jovem, com menos de 35 anos. A repetibilidade do processo acaba fazendo com que esse casal consiga a gravidez depois de um ano. Por isso que a gente orienta que após um ano de tentativa no casal com menos de 35 anos ou sem nenhuma patologia, esse casal busque ajuda depois de um ano de tentativa. Como é que você percebe que começa a surgir esses sentimentos, né? Quando esse casal não consegue a gravidez? Eu acho que, primeiramente, é muita frustração, muita frustração. Junto com essa frustração, eu acho que meio que um susto, assim, né? Porque todo mundo é treinado a ter medo de engravidar, não, né? Desde a adolescência, né? Aquela coisa, Sim, vamos usar métodos anticoncepcionais, vamos ter esse sim, cuidado. E sim. ninguém fala dessa questão da possibilidade de não engravidar, né? Então, quando Uhum, surge isso, essa tentativa frustrada, então, assim, os casais ficam bastante perdidos, né? Então, vem sim, frustração, vem um pouco de raiva, vem questionamento, assim, por que comigo, por comigo, que com a sim, gente, o que está sim. acontecendo. Então, são muitos sentimentos misturados, né, nesse Uhum. momento. E aí, nesse momento, eu percebo que nessa hora de tentar compreender tudo isso e fazer todos os exames que são necessários, essa busca por vários médicos, vários profissionais, isso também desgasta muito esse casal, né? Também é uma busca que não tem fim. Eles acabam migrando de local para local, às vezes esperando que alguém tire uma carta da manga e diga para você: olha, é isso
que você tem. E às vezes esse diagnóstico não é tão fácil, não é tão simples. A gente tem aí 10% dos casais que tentam engravidar e que a gente não consegue encontrar uma causa, né? Você sente uma dificuldade grande desses casais em realizar esses exames, nessa busca em tentar compreender esse processo? Sim. É um outro sofrimento. E nesse momento, eu acho que um cuidado muito especial é voltado para a preservação da relação desse casal, né? Porque Uhum. essa busca em relação à causa da infertilidade, ela é voltada para o tratamento, não para achar um culpado, né? Não Sim, para sim, claro. trazer um desequilíbrio entre o Não casal. existe culpa, de forma Exatamente. alguma. Então, a Não existe infertilidade culpa. é do casal, né, Renata? Sim, é Acho que do esse é um ponto casal. que a gente, como profissional da saúde, a gente tem que sempre Sim, orientar e passar sim, para que eles mantenham essa harmonia, essa união entre eles, né? sim. Uma boa comunicação. Eu sempre falo muito da importância da comunicação entre o casal, Uhum. que eles tenham essa abertura de para falar sobre os sentimentos, para ouvir os sentimentos do outro, né? Porque são muitos sentimentos, né? Sim, sim. E a gente tem, e também até hoje é muito difícil de alguns casais entenderem que 35% normalmente das causas são femininas e 35% das causas são masculinas e 20% são dos dois. Uhum. Então a gente tem um equilíbrio muito grande nessa equação, né? E eu percebo atendendo as mulheres, porque acaba sendo elas que procuram, que ela já vem com um sentimento de culpa muito grande. A culpa é minha por ter tomado muito tempo de anticoncepcional, ou a culpa é minha por ter tido determinada infecção, a culpa é minha por não ter procurado uma ajuda antes. E é aquilo que a gente disse, né? Não existe culpa. Mas eu percebo que o homem e uma mulher, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o homem, eles têm sentimentos muito divergentes nessa hora. Você percebe isso, assim, que Sim. esse sentimento Uhum. eles sentem de uma forma diferente? Sim, eu acho que é isso que você falou da culpa, eu acho que pega muito mais as mulheres, eu percebo isso mais fortemente. E eu percebo também que é bastante comum os homens assumirem uma postura de cuidado, de acolhimento, que é positivo, né? Mas quando eles falam coisas do tipo, vai dar tudo certo, muitas Uhum. vezes isso soa para a mulher como você não está entendendo o que está acontecendo. Ele não está validando o sentimento dela. A impressão é Exato, essa, né? Que ele não exato, consegue validar o que ela sente. E aí, em exatamente. vez deles se unirem, ela fica triste, porque ela Sim, percebe que ela não está sendo ouvida. se E na sente sozinha no verdade, processo, né? exatamente, e na verdade, ele está querendo fazer o papel de proteção. Uhum, Então, por isso que é tão importante esse acompanhamento psicológico, né? Para que eles sim. possam compreender e entender O isso. sentimento de ambos, né? Que tem Sim, espaço o sentimento dos dois dos ali, né? dois. E eu percebo também que a vida social desse casal, ela acaba ficando muito mexida, né, Bárbara? Eles têm dificuldade em jantares de família porque parece, chega ao ponto deles dizer assim, doutora, parece que a minha vida sexual faz parte da família. Da forma como eu tenho que ter relação, o dia que eu tenho que ter relação, todo mundo tem alguma opinião para dar. Eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero que a minha vida esteja em evidência dessa forma, que as pessoas toquem nesse sofrimento. E, por outro lado, eles também têm uma dificuldade de ir, por exemplo, em festinhas de crianças, em batizados, né? Situações em que eles estão vendo que os casais amigos estão conseguindo a gravidez e por que eles não? Você percebe? Eles levam isso para você Sim. no consultório? Acaba ocorrendo uma invasão, né, da vida pessoal e íntima deles. Um ponto importante de ser trabalhado é o direito deles de não abrir isso, né? Uhum, A vida é intimidade. Essa questão não cabe às outras pessoas. Eles podem falar se eles quiserem, uhum. mas eles não têm que falar. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Que não precisa ser falado se eles não quiserem, se eles não se sentirem bem. Mas você tocou em outro ponto super importante também, que é esse movimento de isolamento, de distanciamento social. Isso acontece muito.
acontece muito. E no curto prazo, pode ser uma boa estratégia para não ter que lidar com esses questionamentos, com essas pressões, mas no longo prazo é muito Sim. prejudicial. Porque você se afasta dessas questões, mas se afasta de muitas outras coisas muito positivas. A amizade, muitas vezes se afasta até de exercício físico, porque em todo contexto vai ter alguém que vai fazer uma pergunta desse Uhum. tipo. Uma pergunta que vai mexer, uma pergunta que pode até não ter sido formulada com a intenção de cobrar, mas é como ela chega, né? Para quem está ouvindo, soa como uma pressão, soa como uma cobrança, soa como algo inadequado e dolorido, e dói, Sim, né? Porque sim. mexe numa ferida. Quem está perguntando muitas vezes não sabe, mas E às vezes a pessoa está perguntando porque ela quer assunto, sim. né? Você tem filhos para poder começar uma conversa. Onde Uhum, eles estudam, quantos anos ele tem? Na sim. verdade, eu não estou perguntando isso para agredir, não é a intenção. Mas é Uhum, quando a gente tem um pezinho machucado também, assim, né? Parece sim. que tudo Tá que a toda gente hora vai batendo. fazer, a gente bate. É isso Parece que a mesmo. gente pega a nossa dor, a gente Isso. bate, né, naquilo que dói, naquilo que machuca. Então, isso começa a se repetir mesmo. Exato. E quando a gente começa a trabalhar com isso, hoje, por exemplo, eu tomo cuidado de nunca perguntar para alguém se a pessoa tem filhos, porque eu consigo entender já o quanto que essa pergunta dói. Mas as Sim. pessoas que não vivem essa realidade, ou que nunca viveram, para elas é difícil, elas não sabem, elas não estão Uhum. fazendo por mal, elas não estão te agredindo, elas só estão Claro. às vezes querendo Uhum. perguntar. E socialmente é assim, né? Quando que você É. vai casar? Quando que você vai ter filho? Quando que você vai ter o segundo? E Terceiro, assim vai exato. indo, né? Não vai ter a Uhum. menina? Eu escuto isso até hoje. Não, não vou. E é importante essa visão, né, pra gente não ficar com uma ideia, porque como você deu o exemplo do dedinho que tá machucado, é uma ideia, talvez ao extremo, que todo mundo tá, assim, com uma intenção ruim nessa pergunta, sabe? Uhum, Mas é sim, claro, embora a intenção possa ser boa, vai doer de qualquer forma, né? Pra quem sim, tá passando por um momento difícil, fertilidade, de estar sim, bastante sim. tempo tentando. E aí, quando esse casal procura ajuda, né, que eles vão procurar uma psicóloga como você para poder conversar sobre isso, o que que acontece nesse ambiente terapêutico? O que que é trabalhado, Bárbara, nessa hora? Porque eu escuto algumas pacientes falarem assim: eu não quero repetir essa dor, né? Uhum. Repetir essa dor me faz sentir mais, me machuca mais. Mas você uma vez me falou uma frase que eu nunca mais esqueci de um livro, e você disse que a cada 1000 lágrimas ocorre um milagre. Isso Uhum. eu carrego para a vida e eu repito isso para elas, que a cada 1000 lágrimas ocorre um milagre. Então é importante que a gente fale sobre as nossas Sim. dores para que a gente consiga enxergá-la de uma forma mais leve. Talvez acho que Uhum. seja isso. Sim, eu acho que esse é um ponto super importante de olhar para aquela dor, falar para até ela é como uma forma de validação e também de organização. É importante olhar para essa dor. É, não dá pra gente fingir que não tá doendo. E eu sei que esse é um medo comum, e eu não posso falar exatamente, ai, não vai doer. Vai doer, mas é importante. É um processo importante. Não dá pra gente fingir que não tá acontecendo nada e passar a vida tentando ou se distrair ou fazendo outras coisas e não olhar para aquilo. Então é super importante. Colocar dor debaixo do tapete nunca é uma Não, opção, né? Uma não é hora uma opção. ela estoura, ela Transborda. transborda, ela explode de alguma forma. A gente Exatamente. precisa poder falar sobre essa dor, E né? principalmente, né, esse contexto específico da terapia, né, protegido, é importante para falar sobre sentimentos que normalmente não encontram muito espaço. Por exemplo, como é a dor de ver uma outra pessoa grávida? Né? Não tem como isso não doer, né? E parece que é um assunto meio proibido, porque não tem como não Senão ela sentir. passa, parece por invejosa, E parece né? E que você... ela não quer porque não é esse o intuito, ela Sim, só queria que tivesse acontecendo com ela também, né? Não... exatamente. Parece que é um tema proibido. Sim. Então, e isso é um ponto super importante da terapia, proporcionar um espaço de segurança para que os sentimentos possam ser expressados livremente, sem qualquer receio.
Sim. É um ambiente de segurança, né? E eu acho Sim. que o papel do psicólogo também é isso, validar os sentimentos e mostrar principalmente que não tem sentimento errado. A gente não controla, nós não Sim. controlamos o que a gente sente, Sim. simplesmente a gente sente, A vai gente fluindo sente. e não Aham. tem o que fazer para não sentir. Alguns sentimentos são ótimos, outros um pouco desagradáveis, Uhum. mas É. todos eles são, né, típicos da nossa humanidade. Eu acho que para a mulher, a gente ainda tem a questão do relógio biológico, né? E essa questão do relógio biológico, isso causa mais ansiedade, porque quando ela começa a tentar engravidar, ela também tem uma corrida contra esses folículos que uma hora acabam, né? Uhum. Diferente do homem que faz uma renovação dos espermatozoides, nós não. Nós só por nascer já perdemos milhares de folículos e vamos perdendo mês a mês, ano a ano, e esses folículos vão perdendo tanto a qualidade quanto a quantidade também, principalmente após os 35 anos. E eu acho que isso começa a ter ainda mais um fator de ansiedade para Isso. essas mulheres, a questão do Uhum. relógio biológico. Eu vejo até aquelas que não têm parceiro ainda, ou não querem ter uma gravidez independente, enfim, que não Uhum. estão pensando na gravidez naquele momento, né? Elas também têm muita ansiedade em relação a isso. Aparece pacientes assim? Eu acho que essa contagem do tempo, que é importante também, que se Uhum, saiba. Não dá uhum, para fingir que isso também não está acontecendo. Como você falou, é algo que pode sim impactar, né? Então uhum, é importante que se saiba. Mas isso também é um fator que uhum. gera mais ansiedade, né? Povo. E a mídia, eu vejo que acaba vendendo um desserviço, né? Quando muitas vezes você olha uma mulher de 50 anos grávida e você pensa, por que que ela conseguiu e eu não? Mas eles nem sempre falam exatamente como ela conseguiu, todas as Uhum. dores que ela passou. A gente só vê o produto final. Tem uma pessoa de 50 anos grávida, né? A Uhum. gente não consegue olhar a dor do outro, o caminho que o outro teve. E eu acho que isso traz para a mulher também mais angústia, né? Cobrança. Mais cobrança. É. Concordo. É, os homens, Bárbara, como é que você vê que os homens, a gente falou a questão da proteção, que eles normalmente eles passam uma proteção maior para as mulheres, não está tudo bem, eles falam menos dos sentimentos. Mas você vê essa questão do homem confundir a infertilidade com a virilidade? Então, eles acreditam serem menos homens por não estarem conseguindo fazer com que a esposa engravide. Na verdade, ele imagina assim, né? Como a Uhum. gente falou, a infertilidade é do casal, mas na cabeça dele, ele não consegue engravidar a esposa. E aí vem as piadinhas machistas, né, que ele tem na roda de amigos. Como é que o homem lida com isso, com esses sentimentos? Por sorte, nem todos encaram dessa forma, mas muitos encaram e é extremamente doloroso. Para os homens, eu acho que tem um complicador. Eles têm bastante. Eu acho que está mudando, mas eles têm uma resistência a também falar sobre isso. Então, tem muita coisa que eles aguentam, sabe, calados, não falam. E esse é um movimento que nós sempre temos que estimular. Também olhar para eles, para os sentimentos dele, abrir esse espaço para que eles também falem o que eles estão Uhum, sentindo, como é que eles estão passando, porque são dores diferentes, né, do uhum. homem, da mulher, todo mundo está sofrendo nesse processo, mas cada um tem digamos assim, uma ferida diferente. Todas Uhum. essas feridas têm que ser olhadas, todas elas têm que ter espaço, todo esse sofrimento tem que ser validado. É. Eu vejo ainda, infelizmente, alguns, claro, não são todos, né? Mas alguns homens ainda com bastante dificuldade, né, em realizar exames simples, por exemplo, que é o espermograma. Para a mulher poder fazer uma investigação da infertilidade, bateria de exames, alguns exames bastante dolorosos, algumas vezes. E depois que elas chegam ao fim de todos Uhum, esses exames, é que às vezes ele aceita fazer o espermograma.
que é um exame indolor. Eu sei que pode ser constrangedor, é claro, né? Não estou Uhum. diminuindo, mas a gente vê essa resistência. Eu não sei se isso por medo de repente ele descobrir que há algo com ele, não sei se porque ele acredita que realmente não vai ter algo com ele, mas eu ainda vejo muitas mulheres sozinhas nesse caminho. Eu acho que isso vai ficando mais difícil, mais pesado para essas mulheres. E pode ter, como você falou, esse movimento por parte deles e até por parte das mulheres também, tem essa tendência de pegar o problema para elas, né, e já de cara achar que é com elas, nem cogitar que como você falou, a porcentagem é igual, parecida, não tô É lembrando. igual, Igual, igual. né? E não cogitar né, a possibilidade de também Sim. partir começar a investigação com eles também, né, junto, em Uhum. paralelo. Então tem esse movimento. E durante o processo também, quando já se começa essa movimentação para a fertilização assistida, muitos também se distanciam. E aí cabe também aos profissionais de saúde, tanto ao médico quanto ao psicólogo, estimular essa participação. Estimular para que eles participem, para que eles apoiem, para que eles entendam, para que, enfim, eles sintam isso, esse processo, fazendo parte disso também. Então, por que não, quando vai marcar a consulta, não marca um horário que é possível, sabe? Para dar aquela. Facilitar mesmo, vamos Sim, participar, né? Vamos fazer parte disso. sim. Acho que isso é super importante, um ponto super importante, essa participação, essa Estar vivência, ao lado, estar ao né, lado, um do outro, é exatamente. importante mesmo, Sim. sim. E também a gente percebe que tem casais que lidam com isso de uma forma mais leve, e outros casais de uma forma muito sofrida durante todo esse processo, né. Acho que as pessoas sentem de formas diferentes, ou talvez seja o apoio que elas tenham por trás. Você acredita que isso se dá por, imagino que vários motivos, né, disso Vários acontecer? motivos. Tem muita coisa do casal mesmo, da força deles estarem bem, deles terem uma comunicação de qualidade, Uhum, conseguirem falar sobre os próprios sentimentos. Isso conta muito. Mas também tem a rede de apoio, a uhum, rede de apoio real mesmo, assim, né? uhum. Quem essa pessoa, essa mulher tem, que ela consegue falar e ser aceita, falar e ser acolhida. Como que tá essa rede de apoio? Isso conta muito. E a vida da pessoa como um todo, né? De estar mais equilibrada, estar num momento melhor. Esses recursos são importantes também. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas algumas pessoas são mais flexíveis à mudança, à Uhum, adaptação. Outras uhum, pessoas são mais resistentes. Então, são vários aspectos que vão interferir nesse processo. uhum, Mas aí também vai ser diferente a, a necessidade de cada um de uhum. apoio, vai ser diferente por conta disso. A gente já conversou sobre isso nos bastidores, Bárbara. Tem uma coisa que me incomoda bastante, né? Que é quando dizem para paciente, quando você desencanar, é essa a palavra, Desencanar. você engravida. Ou quando você fizer uma viagem, você engravida. Uhum. E aí eu percebo o quanto que isso é cruel com essa mulher, porque ela já tem a culpa de que ela não está conseguindo a gravidez. Sim. E aí vem mais culpa de que agora ela não está conseguindo a gravidez porque ela está nervosa, porque está estressada. Eu acho que a gente não pode ver de uma forma isolada isso, né? Eu acho que é muito pesado para uma Obrigação de mulher relaxar, né? de Ela vai viajar com a relaxar. obrigação, né? Parece que já sai de casa com uma Como se tensão, a né? cabeça, né, Exato. ela não fosse junto, Isso. né? E se eu não relaxar, né? Isso é, como? E quando a gente quer algo tão precioso para nossa vida, né? Que a gente deseja tanto, que a gente já tem aquela ligação de amor. Eu entendo que Sim, amor é construção, mas parece que a gente já projeta aquele exatamente. amor e não tá vindo. Como é que eu consigo ficar calma, né? Pois é. Eu acho que isso é
É cruel mesmo, É é essa a cruel. palavra. E eu acho importante falar sobre isso, para as pessoas perceberem o efeito que tem. Porque muitas vezes elas se sentem impressionadas e nem se ligam que também estão sendo vítimas desse tipo de história. Porque sempre tem Sim, uma história assim, sim, né, que é sim. contada de alguém que foi viajar e voltou grávida. Como se esse fosse o único fator para se engravidar. E aí você Sim, vai, né, falar muito melhor que eu, sim. não é, Que né, não é o pode único influenciar, mas não é o fator. É único. claro, pode influenciar, mas não é o único fator, né? A gente não Sim. pode ver isso isoladamente. E a gente estava falando agora, há pouco tempo, da psicóloga que teve o doutorado relacionado a isso, exatamente a Sim. essa questão, que é a doutora Liliane Certo. Serger, doutora Liliana Liliane Serra. Serger, né? Em que ela diz que o doutorado dela foi para entender se as mulheres não engravidavam porque estavam ansiosas ou estavam ansiosas porque não engravidavam. Sim. E aí ela chegou à conclusão, isso é nesse trabalho, né? A gente vai achar vários Uhum. outros, mas nesse trabalho ela chegou à conclusão que as mulheres ficavam ansiosas porque elas não engravidavam. Mas quando elas começaram esse processo, estava tudo bem, né? Uhum. Existia a ansiedade da vida moderna, da vida atual, e a gente acaba tendo com a correria do Sim. dia a dia, Em né? algum grau, Em algum sempre estamos grau, expostos a algum grau de a ansiedade, gente né? vai ter. Se você tivesse, Bárbara, que passar uma mensagem para essas mulheres, para esse casal, assim, que pontos que você falaria, abordaria para eles, assim? O que você teria de mensagem para passar para eles? O primeiro ponto é cuidar muito da relação deles, da comunicação, principalmente. Eu acho que um treino de comunicação é muito importante. Essa habilidade mesmo de ouvir sem criticar, de validar, de ter empatia. Eu acho que isso vale muito. Esse cuidar da relação, muito importante. Porque algumas questões, cada um vai ter que meio que carregar sozinho, mas Uhum. tem outras muitas questões que são do casal e eles têm que estar fortalecidos, né? Os Sim. dois, eles têm que ter essa força, esse apoio mútuo para eles darem conta, porque são processos difíceis de lidar. Sim. Sim, Então, até a sexualidade deles muda, começa a ter sim, hora, começa a ter dia, começa a virar algo mecânico, né? E isso às vezes afasta. Algo claro. que tinha que unir acaba afastando esse casal. Então, Exatamente. Então eles vão sofrer, vai ter momentos muito, sim. né, alguns momentos serão muito difíceis. Então eu acho que esse é um ponto. Outro ponto que eu considero talvez um mais importante é que a vida não fique só sobre a infertilidade. Então, nós temos que resgatar quais outros valores, o que mais faz os olhos brilharem, o que mais preenche, que mais, que atividades nós deixamos de lado quando começamos nesse processo. Sim, Então, tudo sim. isso tem que ser resgatado, porque se a vida gira só em função, né, dessa questão, a pessoa começa a se enfraquecer. Então a gente tem que levantar né, esses outros aspectos para que Uhum. a pessoa relembre, se reconecte com tudo isso e se Uhum. fortaleça. Sim, não ter o foco único, Não ter o né? foco único, Sim, claro. e eu vejo isso. Elas, quando vão numa consulta, elas querem imediatamente parar a academia, aí gosta de um vinho, não toma mais, porque tem sempre o medo de poder estar grávida, né? Uhum. E se ela tiver leve com as outras situações Sim, da vida dela, tentando manter o ritmo que ela tinha anteriormente, eu acho que as coisas acabam fluindo, né, com sim. mais tranquilidade, É né? isso que você falou das privações. Ela começa a se Sim, privar de muitas coisas que ela ama. que ela ama e Sim, vai se sentindo enfraquecida. sim. Esse é um ponto super importante. Uhum, Resgatar tudo que fortalece, resgatar tudo que faça essa mulher se sentir melhor. Isso é super importante. bacana. Bárbara, muito obrigada, viu? Ah, eu que agradeço, Nath. Adorei o nosso bate-papo, a nossa conversa. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. É um assunto, como eu disse, que eu adoro, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui, tá? Oh, obrigada.